Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de língua portuguesa, textos que apresentam dados. O que será que quer dizer isso? Texto que apresenta um dado. Para começar essa aula, vamos assistir um videozinho sobre experiências e aí vamos analisar o que será que tem a ver assistir às experiências com textos que apresentam dados. Vamos lá. Essa experiência qualquer um pode fazer. Você só vai precisar de água, corante e uma flor de cor clara, de preferência branco, que fica melhor. Então, eu comprei essas flores para dar para minha mãe, mas elas estão muito sem graça, né? Tudo branco. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu escolhi 6 cores de corante, as cores do arco-íris, e eu vou colocar cada cor em um desses vasos. Vou colocar 2 flores em cada, porque tenho 6 vasos e 12 flores. Então vamos lá. Green. Quer viver yellow? Yellow. Yellow. Uhul! Que legal! Agora eu vou colocar 2 rosas em cada vaso. Vermelho. Vermelhos. Red. Uau! Que lindo! Gente, o que acontece é, como as flores absorvem água, elas vão beber água colorida e a cor da água vai para as pétalas. Por isso que as pétalas mudam de cor. Prontinho, gente. Agora é só aguardar umas 10 horinhas para as rosas absorverem a água com corante. Olha aqui, gente. As flores ficaram prontas, elas ficaram muito lindas. Na verdade, demoraram 2 dias para elas ficarem assim. E aí, você gostou? Já é mais uma experiência para você fazer em casa. E presente uma pessoa muito especial de maneira criativa. Mãe, tem uma surpresa para você. Para essa experiência, você vai precisar de uma vela, qualquer vela, um pires, um copo com água, eu coloquei corante para vocês verem melhor, e um recipiente de vidro, mas vocês podem usar um copo se quiser. Primeiro eu vou colocar a água aqui nesse pires. Gente, essa experiência eu vou chamar de vela mágica, que a vela vai fazer a água subir dentro desse recipiente. Mas como essa experiência precisa acender a vela, eu vou pedir ajuda da minha mãe. Agora eu vou pegar o recipiente e cobrir a vela. Olha a água subindo, gente! É incrível! Que legal! A vela tá boiando! Isso acontece porque a vela precisa de oxigênio para ficar acesa. E quando você coloca o copo em cima da vela, ela tem um oxigênio limitado. Quando o oxigênio acaba, ainda tem outros gases aqui dentro, tem menos pressão do que a pressão atmosférica de fora. Isso faz com que ela empurre a água para dentro. Você quer? Então, pessoal, viram aí as experiências? Vocês viram que a Vivi, no caso a criança, ela fez o quê? Experiências e depois ela explicou o porquê que aconteceu, por que as rosas ficaram coloridas, por que a vela apagou, por que a água subiu no potinho da vela. Isso que ela fez foi analisar os dados das experiências que ela fez. Então, o nosso capítulo de hoje, o capítulo 2 do seu livro, na página 54, capítulo 1 do livro 2, na página 54, fala textos que apresentam dados. Vejam lá, aqui a gente está vendo crianças que estão analisando experiências e elas estão o quê? Analisando dados, o que aconteceu na experiência, por que aconteceu alguma coisa ou por que não aconteceu. Isso são análises de dados, certo?
Nós podemos fazer análise de dados por meio das experiências, nós podemos fazer análise dos dados assistindo um vídeo, nós podemos, os textos, né, para análise de dados, eles podem ser de diferentes maneiras. Podem ser textos escritos, como também podem ser análise de gráficos. Olha aqui, eu tenho aqui o exemplo de uma pesquisa que foi feita sobre o uso da internet. Aqui nós temos porcentagens, esses números aqui, ó, esse símbolo é o símbolo da porcentagem. Então, após ser feita uma pesquisa, entrevistas, foi analisado que cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Foi feita uma pesquisa sobre o uso da internet. Aqui nós temos uma pesquisa. Por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Olha lá, nós já temos um texto maior para leitura. Mas o mais importante num texto de análise de dados é um texto com uma leitura mais simples, com vocabulário mais fácil para a nossa compreensão, sem ter termos científicos, mas é complexo para nós, pessoas que não estamos lá no meio da ciência, ok? É uma forma mais simples de explicar. Temos também aqui, ó, análise de dados com gráfico de pizza. Aqui, ó, turistas segundo a nacionalidade. Então, os turistas que mais visitam e passeiam. Aqui é só um gráfico que eu tô mostrando, né? Junto desse gráfico sempre tem um texto simples explicando qual país que eles estão pesquisando o turismo. Tem todo esse detalhe, ok? Mas você vai ver que são mais simples da gente analisar. Eu tenho aqui uma análise de dados por uma tabela, por exemplo. Aqui, ó, dias das semanas e as frutas vendidas. O feirante queria analisar as frutas que são vendidas na barraca dele. Ele viu que no domingo, por exemplo, a fruta que mais se vende é a manga. Na segunda-feira, a fruta que mais se vende é a banana. Então ele foi analisando, de um modo geral, qual é a fruta mais vendida, qual é a fruta menos vendida. Ele vai analisar os dados da pesquisa que ele fez, certo? Então, análise de dados é isso. O texto da análise de dados é mostrar para as pessoas comuns que não estão no meio científico algum resultado de uma experiência ou de uma pesquisa sobre determinado assunto, ok? Então, este capítulo nós vamos falar sobre análise de dados. Certo, turma? Nos vemos em breve para a nossa próxima aula de língua portuguesa. Vamos analisar outros dados. Um beijo carinhoso. Tchau, tchau!